Por que eu estou insistindo? Porque o que acontece é o seguinte. No mundo de hoje e de 2 séculos para cá, não se faz mais isso. Antigamente, a definição de um erudito de verdade incluía a honestidade. Você querendo ser um erudito de verdade, você tinha de ser honesto. Isso quer dizer, honesto para com os fatos, honesto para com as evidências. E com isso, então, todo e qualquer erudito de caráter iria dizer abertamente, no começo, o qual eram as suas pressuposições. Até hoje. Então, as minhas. O soberano existe, o Criador existe. Ele entregou uma revelação escrita à nossa raça e ele preservou essa revelação até hoje. Minhas pressuposições. Eu posso provar uma coisa e outra, mas a gente não pode trabalhar sem pressuposição, é impossível. Então, em dado momento, tem se criticado muito a Burgani, a mim também, porque eu insisto em declarar as minhas pressuposições. Como eles são desonestos e não fazem, então eles criticam a gente porque nós faz. Isso é perverso. Isso é perverso. Mas eles são perversos, a verdade é essa. Agora, o que acontece, e me ouçam por favor, eu não estou aqui só porque eu gosto de ouvir a voz. Me ouçam. O que se ensina nas nossas universidades, o que se ensina nos nossos seminários teológicos, é um bolo onde os fatos, as evidências são juntas com as pressuposições e esse bolo é vendido aos alunos como sendo a verdade. Então isso acontece sim na qualquer universidade do Brasil, começa já no 2º grau, a teoria da evolução é apresentada como fato. E vai aí as pressuposições junto com as evidências, mas ninguém nunca, jamais diz ao aluno que isso aqui é fato, isso aqui é pressuposição. Nunca! Eles apresentam a coisa toda como um bolo. E no seminário a mesma coisa. Os manuscritos é fato, as variantes é fato, mas nunca isso é ensinado. Vai a teoria junta e isso é que é ensinado ao aluno. Um bolo, pacote. Isso é desonesto. Isso é perverso. Mas esse é o mundo em que nós vivemos. Bom. Agora, eu vou a outra coisa que deve estar na sua apostila, coisa chamada autoridade do texto sagrado. A teoria de Hort conseguiu, de fato, jogar fora a Bíblia da Reforma Protestante, pelo menos no mundo dos eruditos, a maior parte realmente das igrejas cristãs e evangélicas ou protestantes, como queira chamar, algumas poucas honradas exceções. O que está em jogo é exatamente a autoridade objetiva do texto bíblico. É essa a questão. Ela é ou não é autoritária? A Bíblia tem ou não tem autoridade sobre mim, sobre minha vida? Eu preciso levar em conta ou não preciso? Essa questão é fundamental. Aí é a nossa vida. Na verdade, como já mencionei por alto, a questão da autoridade em si é a questão chave para a existência do ser humano neste mundo. É o que domina o mercado das cosmovisões, das ideologias. Porque a cosmovisão de qualquer já é a mola mestra da tua vida. Quer dizer, a cosmovisão é o conjunto de valores que você abraça. É o conjunto de valores a partir dos quais você interpreta tudo que você vê na vida. Os fatos são os fatos, mas a maneira que você interpreta depende totalmente de sua cosmovisão, seu conjunto de valores.
pode chamar de religião, filosofia de vida, a mesma coisa. A jogada que o outro lado faz, diz, não, questão de criação, isso aí é religião. E a evolução? Não é nenhuma religião, é uma superstição, a coisa mais estúpida que já se bolou no mundo. O nada mais o acaso não seria nunca capaz de produzir outra coisa, não ser mais nada e mais acaso. Qualquer criança de 5 anos sabe isso. Para você crer na evolução, você tem que ser um PhD. Só um PhD consegue crer assim na... Desculpe, estou sendo meio chato. Simplesmente não tem nada, absolutamente, é cientificamente impossível a teoria da evolução como origem e explicação de vida. Não existe. Meramente dizem que sim. Você repete uma mentira 1 milhão de vezes, então o pessoal acha que é verdade. Não escuta outra coisa. Nas escolas não se escuta outra coisa. Então as crianças acabam achando que é isso. Não, nunca escutam outra coisa. Richard Dawkins acredita que os símbolos foram emprenhados, foram inseminados, aí surgiu a raça humana. Sei lá. Não. Simplesmente. O campo magnético é uma coisa que vem sendo analisada assim, medido a força magnética do campo. Essa força vem sendo medida há mais de 150 anos, não me lembro mais quanto. Mas está sendo assim rigorosamente medido. O que se eles descobrem, isso é fato, isso aqui é ciência mesmo, a força relativa da força do campo magnético que está em torno da nossa bola, e sem essa força ninguém vive, a vida é impossível sem essa força magnética, está em declínio. Esse declínio é geométrico, é perfeitamente certo. Quando é geométrico, aí você pode projetar tanto para um lado como para outro lado, se é constante. Se o aclive é constante, você pode projetar. Acontece que no momento, hoje, a força magnética está ficando tão fraca que realmente a nossa vida está ficando cada vez mais complicada. Tem cada vez mais doença. Agora a gripe não para, todo mundo. E a própria, o que eles alegam assim, nós estamos destruindo aí o ambiente, está tudo mais quente. Olha, você derreter todo o gelo que tem no mundo não vai fazer o mar levantar mais do que algumas polegadas, porque são sei lá quantos milhares de quilômetros quadrados de superfície de mar no mundo. Então, para você levantar 1 polegada, então... O que eles não comentam, absolutamente é proibido comentar, é o declínio da força do campo magnético. Por que não? Porque eles não têm uma solução. E nós não temos muitos anos de vida, não. O mundo vai acabar daqui. A vida já está chegando no ponto crítico. Só tem um pequeno... Se você projetar para trás, chegando em 10 mil anos, a força seria esmagadora e a vida na Terra seria impossível. Há 10 mil anos. Literalmente, você projeta a força para trás, então a vida aqui há 10 mil anos seria impossível. Eu digo que tem 6.017 anos aqui nós. Então, até lá é suportável. Provavelmente depois também, após o dilúvio, Deus renovou, não sei. Em todo caso, o dilúvio de Noé aconteceu há 4.380 anos, talvez, 70. Destruiu totalmente a superfície. Nós aqui nós estamos em cima de camadas de terra e de rochas sedimentárias. Essas camadas foram deitadas pelas águas de Noé. Ao redor do mundo, você pode ver as mesmas sequências de camadas. As mesmas sequências, moço. Ao redor do mundo. Os curdos, eles têm salas cheias de artefatos da Arca de Noé. Os curdos sabem exatamente onde está essa arca. Porque normalmente fica coberto de gelo de 20 em 20 anos, dá um verão mais forte que derrete e dá para aparecer. Os curdos se entendem muito bem disso.
Agora, como Satanás controla totalmente os meios de comunicação, nunca hoje será permitido isso vazar como sendo uma informação verídica. Há um ano ou dois, assim, apareceu uma notícia, que alguém alegava ter descoberto. No dia seguinte, veio outra que autoridades evangélicas negam aquilo. Silêncio. De lá para cá, nunca mais. Então, por que Satanás não pode absolutamente deixar que aquilo vaze? A arca está encalhada a meros 4.000 metros acima do nível do ar. Brasília, mais ou menos 1.200 metros. Quer dizer, se a arca fosse passar por cima de Brasília, estaria 3 quilômetros da água por cima de Brasília. O ponto mais alto do Brasil, o Pico da Neblina, lá, a fronteira com Venezuela, 3.000 e poucos metros. A arca fosse passar por cima do Pico da Neblina, estaria 1 quilômetro de água acima daquele pico. Agora, para você flutuar e colocar um barco do tamanho de quanto ao comprimento assim, do campo de futebol, e você encalhar a 4.000 metros, por favor, quanta água você precisava para fazer isso, hein?